naquela entrevista que você participou com o ministro da Educação, o que ele definiu alguma coisa sobre mudanças no ensino médio? Então, ele falou sobre esse tema. Ontem a gente relatava aqui aos ouvintes que esse, inclusive, vem sendo um dos temas mais discutidos e que faz parte, inclusive, das resoluções finais do Congresso Nacional de Educação que ocorreu nos últimos dias. E ontem, em entrevista a esse programa Bom Dia Ministro, com a participação de jornalistas de várias partes do Brasil, inclusive o jornalismo aqui da Nova Brasil também, ele falou que, de fato, deverá ocorrer a revogação do novo ensino médio, que foi aprovado lá atrás, em 2017, no governo Temer, implementado aí nos últimos anos, em 2022. Ele destacou que o currículo do ensino médio deve voltar a ser como era antes. Ouvindo professores, especialistas, e chegamos a um consenso de uma proposta de retomar a carga horária da base comum curricular da formação geral dos jovens do ensino médio. O jovem brasileiro precisa ter uma formação melhor de matemática, melhor de português, voltar a disciplinas obrigatórias. Pois é, quem está aqui conosco é a doutora Cláudia Costin, presidente do Instituto Singularidades e ex-diretora de Educação do Banco Mundial. Doutora Cláudia Costin, obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu é que agradeço a oportunidade de falar com vocês, Heródoto, e com a audiência da Nova Brasil. Muito obrigado. Doutora Cláudia, qual é a sua avaliação, então, de voltar tudo atrás? Olha, Heródoto, no mínimo, um grave erro. A gente podia ter aperfeiçoado o chamado novo ensino médio. Por quê? Heródoto, eu não sei se você sabe que se eu pegar os 40 primeiros colocados no PISA, nenhum deles tem 13 matérias exprimidas em 4 horas de aula. Esse era o antigo ensino médio. Só para você ter uma ideia, a gente tinha, numa nota de 0 a 10 no IDEB, o Índice que mede a qualidade da educação, consistentemente média 3,5. E com todas essas matérias obrigatórias, e a matemática sendo um desastre como é hoje, só que muito pior. Por que muito pior? Porque os países que têm bons sistemas não têm mais de 8 matérias obrigatórias. A partir do fim do Fundamental 2, o aluno escolhe uma área de aperfeiçoamento, que pode ser ensino técnico, mas pode ser também mais ligado a humanidades ou mais ligado a exatas, e em 7 a 9 horas de aula. O que dizia o novo ensino médio, no qual já investimos cerca de 3 bilhões de reais. Já está andando, já uma geração de alunos se formou no novo ensino médio. Dizia que nós íamos ter 1 hora a mais de aula, não mais 4, mais 5, obrigatória, que já vem sendo vivida, e mais expandir para ensino integral, e a partir do 2º ano do ensino médio, o aluno escolhe uma área de aperfeiçoamento. Qual foi o erro que eventualmente aconteceu, que justificaria um freio de arrumação e melhorias? É que não houve um guia de como desenhar essas áreas de aperfeiçoamento. Ao não ter um guia, o que aconteceu? O Rio Grande do Sul ficou com 28 itinerários formativos, Paraná com 4, quer dizer, houve uma grande discrepância entre os estados. Houve um ou outro desejo de fazer um nome charmoso para química misturada com culinária, e aí isso virou motivo de chacota, mas por trás disso, Heródoto, está o medo de alguns professores de perderem carga horária, que não ia acontecer, porque uma parte ia escolher mais para um lado, outra para o outro. Revogar o novo ensino médio sem pensar em avançar nos princípios que estão lá é um grave erro. Cláudia, quer dizer que foi investido 3 bilhões de reais nessa mudança que não vai acontecer? Não, que está em curso. Agora ela foi interrompida e agora vão revogar, vão anular o que foi feito. Eu espero que o ministro pense, então, revoga, mas põe outro no lugar que incorpora esses princípios que foram colocados, áreas de aprofundamento. É muito importante que se faça como os outros países. Essa jabuticaba brasileira nós testamos e não funcionou. Michele.
Professora Cláudia, bom dia. Eu queria perguntar, a gente teve essa Conferência Nacional da Educação em que você tem vários especialistas debatendo o tema e ainda assim eles chegaram a essa conclusão de que seria melhor revogar. Você tem ideia de como isso pode ser construído agora nesse Plano Nacional de Educação que vai ser apresentado pelo governo ao Congresso? Olha, na verdade, muitos dos especialistas não foram. Não foram porque o clima está muito polarizado, Michele. Por um lado, há um grupo que quer voltar ao que acontecia no período anterior, no período Bolsonaro, em educação, que foi um desastre em educação, e há outros que querem ir para o extremo oposto, só defender carga horária de professor e pensar a voltar para uma educação do fim do século XX. Não dá, os tempos mudaram e nós não podemos ir na contramão do que o resto do mundo está fazendo. Então, eu espero que no Plano Nacional de Educação, que vai valer por 10 anos, que se pense com calma e vamos desconstruir essa jabuticaba, vamos construir um ensino médio que vale a pena, em que o aluno possa, sim, escolher. Isso vai engajar muito mais o aluno, não precisa ser 24 itinerários formativos. O Estado de São Paulo, por exemplo, estabeleceu 3 itinerários formativos, fora o ensino técnico e profissional, que, aliás, está indo de vento em popa no estado de São Paulo. Outros estados têm avançado muito, Mato Grosso do Sul, no seu novo ensino médio. Não vamos voltar completamente atrás, vamos corrigir distorções e avançar como os outros países. Cláudia Costin, muito obrigado por sua gentileza em atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu é que agradeço a oportunidade. Cláudia Costin é presidente do Instituto Singular. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso. Você que tem pais, você pai tem filho ou filha que vai para o ensino médio. De repente vai voltar tudo para trás? Qual é a sua opinião a respeito disso?